massa, volume ou até mesmo cargas e quantidade de íons. Todas essas propriedades, elas podem variar na nossa substância de acordo com o tempo que ela fica guardada, estocada ou exposta, trazendo assim alterações significativas na nossa solução. Entretanto, quando nós trabalhamos com a quantidade de matéria, ou seja, o número de mols do soluto presente dentro daquela solução, ela vai se manter constante, sem nenhuma alteração, exceto se for retirado uma quantidade de matéria ou se for adicionado maior quantidade de matéria. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o professor Emerson Gonçalves e vou conduzir a aula de número 78 aqui no Help Química. Seja bem-vindo, sejam bem-vindas à nossa primeira aula do ano de 2023, onde hoje nós vamos trabalhar com concentração em quantidade de matéria, conhecida também como concentração molar. Você que está vindo aqui, você busca o quê? O que eu tenho para te apresentar nessa aula de hoje? Hoje eu tenho para te apresentar as soluções molares, entender um pouco melhor sobre ela, o que são elas, como lidar com elas. Hoje eu quero trabalhar com vocês com as diferenças entre as concentrações das soluções, fazendo relações com o que nós já vimos até agora. Concentração comum e concentração em título. E também, é claro, treinar tudo isso através de muitos exercícios. Então, se você tá aqui, esses objetivos, eles atendem vocês, então, galera, já vem deixando o joinha aqui nesse vídeo. Se você não é inscrito ainda no canal, já clica aqui embaixo para se inscrever, já clica no sininho para ficar por dentro de todas as notificações, porque isso é muito importante para o crescimento do canal. Isso é muito importante para o Help Química. Muito bem, pessoal. Então, dado o início aqui à nossa aula, né, vamos começar aqui então com uma pequena introduçãozinha, né? Então, quando nós falamos em concentração em quantidade de matéria, né, dependendo da bibliografia que você for utilizar, ela também pode ser chamada de concentração molar ou molaridade. E o que ela traz para nós aqui? Ela vai nos indicar a quantidade de mol, ou seja, a quantidade de matéria de determinado soluto presente em uma determinada quantidade de solução, cujo essa quantidade é dada em volume. Então, pessoal, para a gente exemplificar aqui, para nós equacionarmos aqui, nós vamos trabalhar o seguinte, a equação da molaridade, né? Então, aqui eu vou preferir chamar, na maioria das vezes, de molaridade. Para diferenciar da concentração comum, do demais tipo de concentração que nós trabalhamos, eu vou chamá-la da letra grega mi, que parece esse Mzinho aqui com uma perninha, né? Apesar que isso aqui não está parecendo nem M, nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo, né, pessoal? Mas, beleza, agora melhorou. Então, esse Mzinho aqui, ele trata-se da molaridade. Então, quando eu falo de concentração molar, eu vou preferir chamar de Mzinho, embora eu também possa usar a letra C, não tem problema nenhum. Esse Mzinho aqui, então, ele trata do número de mols de soluto, então vou pôr o N como número de mols e 1 para indicar que é o soluto, pelo volume da nossa solução. Então, para que você não esqueça, quando você for estudar sozinho, eu vou deixar aqui para você o significado de cada uma dessas nossas letrinhas, beleza? Então, o nosso Mzinho tortinho aqui, né, é a molaridade, nossa concentração molar. O nosso N de nariz é o mol de
soluto. Então, é a quantidade de mol de soluto. E o V trata-se do volume da solução. Então, essa é a relaçãozinha que nós temos aqui. Só que, pessoal, nós já vimos aqui, algumas aulas atrás, no Help Química, que o número de mols, né, o número de mols, nesse caso, o número de mols de soluto, ele é representado matematicamente como sendo a massa do nosso soluto pela massa molar, aqui nesse caso, do nosso soluto. Então, se eu disser que essa equação da molaridade, se eu chamar ela de equação de número 1, e essa equação do mol eu chamá-la de equação de número 2, nós podemos fazer uma relação aqui, galera, bem legal para nós abrangermos um pouco mais o nosso conhecimento, o nosso leque de oportunidades, quando nós trabalhamos aqui com a equação do mol. Qual que seria essa expansão? Essa expansão seria eu colocar a equação 2 dentro da equação de número 1. Então, fazendo isso daqui, o que nós teríamos? Nós teríamos que a molaridade, ou seja, eu vou pegar esse número de mols aqui e vou substituir aqui dentro dessa fração. Então, nós iríamos encontrar aqui que a molaridade ela é a massa dividida pela massa molar vezes o volume. Beleza? Então, essa nova equação aqui, ela é uma outra maneira de nós trabalharmos a molaridade, mas agora carregando junto o quê? A massa e a massa molar do nosso soluto. Eu fiz um box aqui em vermelho, né, na nossa nova equação, né, pessoal? Porque tanto essa que está dentro do box em vermelho, tanto essa que está dentro do box em preto, ambas tratam da molaridade e ambas podem ser usadas a depender do nosso exercício. Entretanto, o que a gente não pode esquecer é que o que está aqui dentro desse campo em azul refere-se ao quê? Ao número de mol do soluto. Então, essa é a relação que nós temos, o número de mol do nosso soluto. Beleza? Bom, vamos ver como que isso pode ser cobrado em alguns exercícios, mas rapidinho, antes de eu partir aqui para o exercício com vocês, né, deixa eu só mostrar aqui para vocês como nós podemos fazer uma interpretação de um rótulo, né, ou de uma solução cujo tem a molaridade. Então aqui eu peguei duas soluções, uma de nitrato de prata e outra de sulfato de cobre, né? Como que eu leria esse número, né? Que note que em ambas eu tenho 0,1 m. O que isso significa dizer para nós? O que isso traz de informação para nós, né? Essa interpretação aqui eu poderia dizer que eu tenho uma solução 0,1 molar ou 0,1 mol por litro. Então, em vez de eu escrever esse mzinho, eu posso escrever o mol barra litro também. E isso é o significado de eu ter 0,1 mol nessa solução azul de sulfato de cobre para cada 1 litro de solução. E nessa solução mais rosinha, eu ter 0,1 mol de nitrato de prata para cada litro de solução. Beleza? Essa, então, torna-se a interpretação que nós temos desses dois tipos de solução. Bom, agora sim, né? Vamos pegar aqui uns exercíciozinhos para fazer. Pessoal, eu vou fazer esses exercícios com vocês de duas maneiras. Eu vou fazê-lo pela equação e eu vou fazer por regra de 3. Você vai seguir o caminho que você sentir mais à vontade, que você achar mais fácil de fazer, certo? Se seu professor ou sua professora exigir um caminho ou outro, beleza? Mas eu gosto de mostrar os dois caminhos e dar a liberdade para que vocês tomem qualquer um dos dois caminhos a seguir. Muito bem, diz assim o primeiro exercício. O rótulo de uma água mineral distribuída para consumo informa que ela contém principalmente
696,35 miligramas por litro de bicarbonato de sódio, NaHCO3, cuja massa molar é 84 gramas por mol. Então, contém esse Mzinho aqui, eu estou falando da massa molar. Pergunta: qual é a concentração molar dessa solução? Bom, eu quero fazê-la aqui de duas maneiras. Então, eu vou dividir meu quadro aqui, vou dividir minha lousa digital aqui, eu vou dividi-la em dois campos aqui, para mostrar para vocês, né, que fazem as anotações, como nós podemos fazer isso de duas maneiras. A primeira delas, eu vou usar a equação. Então, minha primeira maneira que eu quero resolver esse problema é usando a equação. Então, o que eu recomendo vocês, para vocês saberem que vocês vão usar a equação correta, né? Vocês vão ver aqui que na físico-química e na química analítica, né? Esse campo que nós estamos vendo é da química analítica. Vocês vão ver que terão muitas equações. Aí daqui a pouco fica, qual equação eu vou usar e tal. Então é sempre bom nós anotarmos todos os dados, né? Para nós usarmos a equação certeira. Bom, então a massa que ele me deu aqui foi de 696,35 miligramas. Eu já vou converter isso daqui para gramas, beleza? Então, vezes 10 a menos 3 gramas. O volume é 1 litro. Como que eu sei que o volume é 1 litro? Por causa desse Lzinho aqui, beleza? Então, são 696,35 miligramas presente para cada litro da minha solução. A massa molar, ele me deu aqui, e ele me fala que ela é de 84 gramas por mol. Ele poderia ter pedido você para calcular essa massa molar também, tá, pessoal? Nem sempre ele vai dar essa massa molar se ele te der a tabela periódica. Como no Enem ele não te dá a tabela periódica, aí ele te dá o dado da massa molar, beleza? E aqui a molaridade, que é o que nós estamos querendo, né? A concentração molar aqui desse cara. Muito bem. Então, note que aqui, pessoal, eu tenho dados de massa, volume, massa molar e quero molaridade. Então, qual que é a equação que nós vamos usar? Vamos usar uma equação que já está prontinha aqui para nós, que é essa equação que está dentro do box vermelho. Então, eu vou pegar todos os dados que eu tenho e vou chuchar dentro dessa equaçãozinha do box vermelho. Tudo bem? Então, aqui, fazendo aqui a equaçãozinha, nós temos que a molaridade ela vai ser dada pela... Vou puxar um tração bem grandão aqui. Vai ser dada pela massa, que é 696,35 vezes 10 a menos 3 gramas, dividido pelo volume, que é 1 litro, multiplicado pela massa molar, que é de 84 gramas por mol. Então, coloquei aqui os dados da minha equação. Então, aqui, ó, gramas vai cortar com gramas, vai sobrar no final exatamente o que eu quero. Mol, né? Esse mol a menos 1 quer dizer que ele está em cima. Então, vai sobrar a grandeza mol por litro. Mol por litro refere-se à grandeza de molaridade, né? Eu não coloquei aqui do lado, mas eu volto aqui e já informo agora aqui para vocês, né? Então, a gente tem aqui o número de mols, né? A quantidade de matéria é dada na concentração em mol. O volume aqui da nossa solução é dado em litros. Logo, a molaridade é mol por litro. Que legal! Então, cheguei em uma concentração que refere-se à grandeza dada em mol por litro. Então, pessoal, fazendo essa nossa brincadeira, então, nós vamos encontrar que a molaridade dessa solução, eu já fiz essas contas de antemão para nós, então ela vai dar 8,29 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Então, essa é a resposta, né, que eu achei pelo primeiro método, que é as equações. Bom,
Vamos ver aqui pela regra de 3 se vai funcionar também. Então já, notem bem que eu coloquei um box aqui destacando a resposta do método da equação. Tá? Se a gente não chegar pela regra de 3 no mesmo resultado, alguma coisa deu errado aí. Ou seja, a conta, ou seja, a equação, mas ambos têm que chegar no mesmo resultado. Bom, então como que eu vou partir pela regra de 3? Pela regra de 3, eu vou partir considerando que eu tenho aqui 84 gramas, tá, para 1 mol da minha substância. Então esses dados aqui de cima, eu tirei ele da massa molar. Então, tirei meus dados aqui da massa molar. Então, eu tenho que 84 gramas estão contidos em 1 mol da minha quantidade de matéria. Se eu estou trabalhando com 696,35 miligramas, que é a mesma coisa do que eu ter 696,35 vezes 10 a menos 3 gramas. Então, vamos colocar essa informação aqui. Qual que é a quantidade de matéria, ou seja, qual que é o número de mol que eu tenho aqui nessa criança, né? Só que o que a gente tem que lembrar aqui? Que esse 696,35 ele é grama por litro. Então, a gente não pode esquecer de carregar esses litros com a gente, pessoal. Por quê? Porque senão, pela regra de 3, você não vai encontrar o mol por litro no final. Então, quando você monta a sua regra de 3 dessa maneira, o seu resultado, a sua unidade final, ela vai ser o quê? Vai ser mol por litro, que é a unidade de concentração, que é o que nós queremos. Beleza? Pessoal, resolvendo então a regrinha de 3 aqui, né? Eu não vou fazer o passo a passo aqui não, deixo de para casa para vocês, mas aqui fazendo essa criança, nós vamos encontrar o quê? 8,29 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Nós vamos chegar então aqui no mesmo resultado que eu havia chegado pela equação. Bom, galera, o que é importante nós observarmos aqui? Que, independente do caminho que eu segui, independente de como que eu chamei a incógnita, que eu chamei ela de mi, que eu chamei ela de x, note que nós chegamos no mesmo resultado. Então, esse é até um caminho bacana para você ter certeza que você acertou e que você seguiu a equação correta. Beleza? Bom, vamos ver aqui mais um exercício também, né, para nós treinarmos um pouquinho mais, tá, galera? Se estiver achando muito lento, pode dar uma acelerada aqui no vídeo. Diz assim: o grande volume de esgotos clandestinos lançados nos mananciais da Grande São Paulo é uma das principais causas da proliferação de algas microscópicas nocivas. Essas algas comprometem a qualidade da água. Concentrações de CO2 acima do limite de 2,5 vezes 10 a menos 3 mol por litro aceleram o crescimento de alguns tipos de algas. Numa represa com 5.000 litros, determine a massa limite em quilogramas de CO2. Bom, então, pessoal, primeira coisa que eu vou fazer aqui, antes de eu sair fazendo as contas, eu vou sair anotando os dados que eu tenho do meu exercício. Beleza? A primeira coisa aqui, né, eu vou fazer um destaquezinho aqui em amarelinho. Eu vou destacar aqui os números, tá, pessoal? E aí eu vou interpretar cada um desses números aqui, então. Então, esse primeiro número que eu tenho aqui em cima, o 2,5 vezes 10 a menos 3, ele trata-se da molaridade. Nossa, que M horroroso. Misericórdia. Mas eu vou colocar aqui, ele trata aqui da molaridade. Está aqui o meu Mzinho, então, com a perninha tortinha. Esse 5.000 litros aqui embaixo, ele trata do volume, né, da nossa solução. Lembrando que tem outras coisinhas misturadas ali dentro da represa, além de ser só o CO2. E falando em CO2, tem uma informação oculta aqui, que o problema não me deu, mas é aquilo que eu já comentei aqui nessa aula com vocês. Ele pode não ter me dado a massa
molar aqui da minha substância, mas ele quer que você consulte, que você mesmo calcule essa massa molar. Então essa é uma prova antiga que ela te dava a tabela periódica. E essa massa molar, já trouxe ela aqui para nós, ela é de 44 gramas por mol. Então, feito tudo isso, eu vou fazer aqui de duas maneiras. A primeira maneira vai ser regra de 3. Então, essa primeira maneira eu quero mostrar para vocês, por regra de 3, como nós fazemos essa relaçãozinha. A segunda maneira eu quero fazer pela equação. Na outra eu inverti, na outra eu comecei pela equação e aqui eu vim pela regra de 3, mas eu quero mostrar as duas maneiras para vocês. Então vamos lá, vou começar aqui primeiro com a regra de 3. Como que eu começo aqui com a regra de 3? O que eu faria aqui? Eu faria a relação primeiro pela quantidade de matéria. Então ele me fala aqui que eu tenho 2,5 vezes 10 a menos 3 mol presentes aqui em 1 litro da minha solução. Se eu tenho 5.000 litros da minha solução, então se eu tenho aqui 5.000 litros da minha solução, qual que é a quantidade de matéria que eu vou obter aqui? Essa quantidade de matéria, eu já trouxe esse cálculo previamente para nós, vai ser igual aqui a 12,5 mol. Essa é a quantidade de matéria que nós teríamos presentes nesse cara. Essa quantidade de matéria, visto que ele quer em massa, ela é uma massa que equivale a x2. Beleza? É uma massa que eu quero determinar. E como que eu faço a relação desse x2? Ora, vamos pensar. Pela massa molar de CO2, eu tenho que 1 mol ocupa uma quantidade de quê? 44 gramas. Logo, 12,5 mol ocupa uma quantidade x. Então, se nós fizermos essa regrinha de 3 aqui, nós vamos encontrar que essa quantidade x em grama é de 550 gramas, ou 0,55 quilogramas, uma vez que o problema ele me pede essa massa em gramas. Desculpa, em quilogramas. Então, determinei aí para regra de 3. Então, vocês viram que regra de 3 não tem muito um caminho a se pensar, a se fazer não, para receitinha não. Você tem que olhar para a equação como um todo, olhar com o problema e falar assim, o que eu tenho aqui? Legal, eu tenho isso. Então, se eu tenho isso, eu uso aquilo outro. Se eu tenho aquilo outro, eu uso assim. E a gente vai tentando até chegar no resultado desejado, até as equações baterem. Agora, por equação, como que seria? Ora, eu tenho o dado da molaridade, da massa molar e do volume. Então, nós temos que usar a equação do box vermelho, né, pessoal? Vou voltar aqui mais uma vez, eu quero enfatizar, deixar essa equação aqui bem enfatizada para vocês. Então, eu tenho que usar a equação do box vermelho. E aí, uma vez que nós fizemos isso, então, o que eu vou fazer com essa equação? Vou fazer ela aqui só para fazer uma baguncinha legal aqui com vocês. Tem a massa molar vezes o volume. Quem eu quero nessa equação aqui, desse lado? Eu quero determinar aqui, ó, pessoal, quero determinar a massa. Então, para eu determinar a massa, eu tenho que pegar esses dois caras que estão aqui junto com a massa, embaçando aqui na divisão, e eu tenho que chuchar para o lado de lá para me deixar a massa isolada. Então, eu vou pegar esses caras e chuchar eles aqui para cima, para multiplicação. Então, galera, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter uma equação que vai me dar que a massa dessa substância, ela vai ser a molaridade, a molaridade com a perninha mais dobradinha, vou colocar aqui para diferenciar, multiplicada pela massa molar, multiplicada pelo volume. Assim sendo, nós temos a massa.
Massa molar, ela é dada como 44 gramas por mol. A molaridade dessa substância, ele me deu que é 2,5 vezes 10 a menos 3 mol por litro. E o volume que essa solução está ocupando, né, que essa mistura está ocupando, é de 5.000 litros. Assim, pessoal, o que vai acontecer aqui nessa criança, então? Litros corta com litros, mol corta com mol, vai sobrar gramas. Opa, legal, gramas unidade de massa. Quando nós fizermos essas contas, o que nós vamos encontrar aqui? 550 gramas, que é a mesma coisa do que 0,55 quilogramas. Então, refaçam esses cálculos aí, galera, e vocês vão ter certeza do que eu fiz. Eu, particularmente, prefiro fazer o cálculo em equação. Eu falo ainda mais com vocês. Eu trabalhei em indústria, indústria tempo é dinheiro. Então, galera, na indústria não se admite perder tempo com regra de 3. Então, o negócio assim é pauleira mesmo ali com as equações. Beleza? Então, pra gente ganhar tempo. Facinho, facinho? Sim! Muito bem, vamos avançar então um pouco aqui no conteúdo então. Como eu já havia mencionado para vocês, tem como nós fazermos as comparações, né, entre as equações. E o primeiro tipo de comparação que eu quero fazer é entre a concentração comum e o título em massa, embora essa grandeza também sirva com a mesma linha de raciocínio para fazer com título em volume. Mas para o título em volume eu deixo aí de para casa para vocês. Então olha só, pessoal. Primeira coisa, como que eu faço essa relação entre as unidades? Para eu fazer essa comparação entre as unidades, eu vou começar tirando a razão entre a concentração comum, que nós representávamos pela letra C, e o título em massa, que é o tal M. Então, tá aqui essas duas relações. E aí, o que nós precisamos lembrar aqui? Que a concentração comum ela era dada como a massa do soluto dividida pelo volume da nossa solução. E o título em massa, ele era a massa do nosso soluto pela massa da nossa solução. Então, o que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Vou fazer uma brincadeirinha aqui, que eu vou conservar a primeira equação, né? Eu tenho divisão de duas frações, então eu vou conservar a primeira e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Opa, fiz bobagem aqui. E vou multiplicar aqui pelo inverso da segunda. Então, observem aqui o que nós vamos ter aqui. Que eu tenho massa do soluto em cima e embaixo. Ó, vou pegar aqui, ó, vou cortar e vou cortar, porque isso seria a mesma coisa do que divisão ou multiplicação por 1. Então, eu tenho como resultado aqui... Ai, deixa eu melhorar essa setinha, o toque não me deixa fazer esse negócio ficar feio para vocês. Então, tem aqui, galera, como resultado dessa setinha que a concentração comum, né, o nosso Czinho aqui, dividido pelo tal M, ele é a massa dividido pelo volume. E aí, pessoal, o que nós podemos ter aqui como essa relação? Que essa massa da qual eu estou falando, ela é a massa da solução. Assim como o volume que eu estou me referindo aqui embaixo, ele também é o volume da minha solução. Ah, que legal! Então tem uma relação que me dá o quê? Que ele me dá tanto a massa, tanto o volume da mesma solução. Então eu posso trazer que essas duas grandezas, massa sobre volume, é a própria densidade, representada pela letra D. Logo, eu posso relacionar que a concentração comum ela é o tal M multiplicado pela densidade. Beleza? Então fizemos aqui a nossa primeira
relação entre o título em massa e a concentração comum. Bom, seguindo então a mesma relação, né, que eu fiz ali em cima, eu vou fazer o mesmo, só que agora eu vou relacionar a concentração comum com a molaridade. Então, pessoal, assim como eu fiz em cima, como que nós vamos fazer essas relações? Ora, vou pegar a concentração comum e vou dividi-la pela molaridade. Lembrando, pessoal, que nós estamos tirando a razão entre elas. Beleza? Novamente, concentração comum. Ela é a massa do soluto dividido pelo volume da nossa solução. E a molaridade é o número de mols de soluto dividido pelo volume da nossa solução. Bom, aqui eu já vou fazer um pouco mais direto, porque eu acho que vocês já entenderam a ideia. Então, o volume de solução vai cortar com o volume de solução aqui. O que vai sobrar aqui para nós? Vai sobrar a grandeza que nós teremos. A massa de soluto pelo número de mol de soluto. E aí, eu relembro vocês que o número de mols de soluto que nós temos aqui, né, galerinha? Ele refere-se ao que? O número de mols de soluto é a massa do soluto pela massa molar do nosso soluto. Beleza? Então, eu posso reescrever essas grandezas da seguinte maneira. Concentração comum sobre a molaridade, ela é igual a... Vamos lá, pessoal. Massa do soluto sobre massa do soluto pela massa molar do nosso soluto. Beleza? Não, que tanto de massa. Tá parecendo eu depois de comer uma lasanha com pizza no almoço de domingo. Muito bem. Então, aqui, ó. Fechar aqui, ó. Pá. Fechei aqui essa criança. Então, o que vai acontecer aqui então, galera? O que nós vamos ter aqui? Eu vou ter aqui que massa do soluto com massa do soluto vai ser cancelada e no final aqui eu vou ter no numerador a massa molar. Logo, eu posso dizer que a relação que eu faço aqui é concentração dividido por massa molar, que é igual à própria massa do meu soluto. Assim sendo, como eu posso expressar então a concentração? Eu posso dizer que em termos da molaridade, concentração é a molaridade pela massa molar do nosso soluto. Beleza? Eu já vou fazer o boxinho aqui. Mas, olha só associa aqui comigo. Eu tenho esse cara aqui já de cima, que já está dentro do box vermelho. E eu descobri um novo agora que vai entrar dentro de outro box vermelho. Então, eu posso também fazer uma outra associação que é a seguinte, né? Uma outra associação. Eu posso associar as duas concentrações, tanto a de cima como a de baixo, em uma única concentração, visto que eu só estou trabalhando com concentração. Então, eu posso dizer também que tal M vezes densidade é igual a molaridade vezes a própria massa molar. Ou seja, eu uni uma relação de concentração da de cima com a de baixo, depois eu juntei tudo em um único pacotão. Beleza? Vamos fazer um box aqui só para a gente fazer uns exercícios aqui maneiro e caminhar para o final dessa aula, galera. Muito bem, pessoal. Então, essas três equações aqui, né, elas referem-se à junção aqui entre as nossas relações aqui. Vamos ver como que esse tipo de problema ele vai ser cobrado da gente então, galera. Nesse primeiro problema, ele traz o seguinte. 1 litro de uma solução aquosa de HNO3 contém 69,8% em massa e sua densidade é de 1,42 gramas por ml. Calcule a molaridade dessa solução. Bom, primeira coisa que nós vamos fazer aqui, primeira maneira que nós vamos resolver é via regra de 3. Então, vamos pensar
aqui uma coisa. Eu tenho aqui um frasco com uma solução. Então, vou tentar fazer o desenho aqui de um frasco. Aí eu tenho aqui 1 litro da minha solução. E nesse 1 litro da minha solução, eu tenho que a minha densidade ela é 1,42 gramas por ml. Então, o que isso daqui significa dizer para mim? Significa dizer que eu vou ter 1,42 gramas desse cara para cada ml da minha solução. Então, se eu estiver trabalhando com 1000 ml da minha solução, por que 1000 ml? Que é equivalente a 1 litro da nossa solução, visto que a molaridade, né, pessoal, e aqui é um ponto importante que a gente não deve esquecer, visto que aqui a molaridade ela é dada em mol por litro. E aí eu quero saber qual que é a massa que eu vou ter aqui nesse cara aqui. Quando nós fizermos essas contas, nós vamos encontrar que a massa de solução que você vai ter aqui é 1.420 gramas de solução. Então essa é a massa que nós temos aqui dessa solução total. Só que essa molaridade, nós também não podemos esquecer que molaridade é o quê? Massa do soluto por volume da solução. Então eu preciso determinar dentro dessa massa de solução qual que é a massa de soluto que eu tenho. Com essa informação aqui que ele já me deu aqui em cima, que ele fala que é 69,8 em massa. Então, como que nós vamos fazer essa associação aqui, galera? Vou fazer da seguinte maneira. Eu tenho 68,9 gramas de soluto contidos em 100 gramas da minha solução. Se eu estou trabalhando com 1.420 gramas de solução, qual que vai ser aqui, moçada, a massa de soluto que eu vou ter? Essa massa de soluto eu vou chamá-la de X2. Então essa massa de soluto que nós vamos encontrar aqui, ela vai ser, né, X2 ela vai ser igual aqui, eu já tenho aqui anotado, 991,16 gramas de soluto. Né? Essa é outra informação que eu tenho. Só que ele quer saber quantos mols para cada litro. E aí eu tenho que lembrar que isso daqui está o quê? Em 1 litro da minha solução. Aí você me pergunta, não acabou ainda não, professor? Não, ainda não acabou. Por quê? Se eu quero achar um número de mols, eu tenho que achar por meio da massa molar. E a massa molar que eu tenho aqui é do HNO3. Ah, professor, mas ele não me deu a massa molar. Beleza. Mas ele quer que você consulte a tabela periódica e ache essa massa molar. Mas eu já trouxe ela aqui para vocês, eu já trouxe ela previamente e ela é de 63 gramas por mol. Então o que a gente vai ter aqui então? 63 gramas estão contidos em 1 mol. Então se eu estou trabalhando com 991, que 9 horroroso esse daqui. Se eu estou trabalhando com 991,16 gramas, quantos mols eu tenho aqui? Eu vou chamar isso aqui de X3. O X3, então, lembrando que ele vai estar para 1 litro e ele então já vai me dar o resultado da minha molaridade final. Então, fazendo essas contas aqui, nós vamos encontrar que essa molaridade final é 15,7 mols por litro. Então, fiz aqui 3 regrinhas de 3 e cheguei até o resultado final. Mas e se eu quiser migrar, né, pela fórmula? Né? Como que ficaria, então, fazer pela fórmula? Pela fórmula, vamos pensar aqui. Eu tenho o percentual do tal M, então, né, para eu transformar percentual de tal M para tal M, basta dividir por 100.
eu tenho aqui a densidade da minha solução. Então, qual a equação que eu vou usar? A do primeiro box, que diz que a concentração é o tau m vezes a densidade. O que ele está querendo aqui? Ele está querendo a molaridade. Então, na verdade, não é nem essa equação. Ah, professor, tá errando a conta aí? Tô errando aqui, gente, me desculpa. A equação que eu vou usar... Tá, lembrei. A equação que eu vou usar é aquela última que eu marquei. É a densidade, né? Que ele deu o dado da densidade, vezes o tau m. Como ele quer a molaridade é a nossa incógnita, multiplicado pela massa molar. Agora sim vai dar certo. Então, eu vou isolar aqui o m da molaridade, que é quem eu estou querendo, e aí eu tenho densidade que multiplica tau m dividido pela massa molar. Então, a nossa molaridade aqui, ela é a densidade. Qual que é a densidade? 1,42 gramas por ml. Como molaridade é mol por litro, eu preciso converter isso para gramas por litro, que vai dar 1.420 gramas por litros, multiplicado pelo tau m, que é 69,8 dividido por 100. Tudo isso está dividido pela nossa massa molar. Qual que é a massa molar aqui? 63 gramas por mol. Fazendo essas contas, então, quantos que nós acharíamos? 15,7 mol por litro. Chegamos, então, no mesmo resultado. Entretanto, né, galera, já vimos aqui pela nossa equaçãozinha que pela fórmula, né, é muito mais rápido. É assim, ó, papum, fui lá e pum, fui lá, resolvi rapidinho. Beleza? Bom, é aqui agora, né, pessoal? Deixa eu ver se eu não pulei nenhum exercício. Não, não pulei não. Então aqui agora para a gente finalizar com o último exercício aqui. Esse é mais facinho, tá, pessoal? Ele diz assim: a concentração de cloreto de sódio NaCl, massa molar 58,5 gramas por mol, na água do mar é, em média, de 2,95 gramas por litro. Assim sendo, qual é a concentração molar da água do mar? Bom, primeira maneira, vamos fazer isso daqui por uma regrinha de 3, então. Como resolver por regra de 3? Partindo aqui do dado da massa molar, nós temos que 58,5 gramas do NaCl equivale a 1 mol de quantidade de matéria. Se eu tenho aqui 2,95 gramas por litro, né, que é a concentração média, quanto que em mol eu vou ter aqui? Vou chamar isso aqui de x1. Fazendo então esses cálculos, né, pessoal, o resultado final aqui vai dar mol por litro. Eu trouxe aqui, já trago aqui para vocês, que vai dar 0,05 mol por litro. Então, fiz aqui a primeira relação aqui por quantidade de matéria. Na segunda relação por quantidade, por fórmula, note que eu tenho aqui a concentração comum, eu tenho aqui a massa molar e quero achar a molaridade. Então, a equação que eu vou usar é essa. Concentração é igual a molaridade, que é a nossa incógnita, pela nossa massa molar. Se eu quero achar aqui a molaridade, ela é a concentração dividida pela nossa massa molar. A nossa molaridade é igual a... Qual que é a concentração que ele me deu aqui? Ele me deu a concentração aqui de 2,95 gramas por litro. Qual que é a massa molar? Ele me falou aqui que essa massa molar ela é 58,5 gramas por mol. Lembrando que às vezes você pode ter que calcular essa massa molar, tá, pessoal? Então aqui a nossa
molaridade vai ser de 0,05 mol por litro. Chegamos no mesmo resultado, né? Talvez aí para alguns de uma maneira mais fácil, para outros de uma maneira talvez um pouco mais difícil. Bom, é isso aí então, né, pessoal? Chegamos aqui no fim, então, de mais uma super aula aí de concentração das soluções, né? Vimos aqui com essa última aula, né, com a 78, nós vimos todos os tipos de concentração. Agora, a partir da próxima aula, eu começo a trabalhar com vocês com o manuseio dessas equações, dessas concentrações, né? O que acontece se eu misturar soluções, se eu adicionar mais solvente, menos solvente ou coisas do tipo, né? Trazendo aqui, né, pessoal, para a nossa primeira aula de 2023, então, né, aqueles logozinho do Instagram, né, para vocês curtirem lá, comentar, compartilhar, salvar essa postagem ou, né, por fim, para voltar sempre nela, até nesse vídeo também, serve aqui no YouTube, né, vocês quiserem deixar algum comentário bem legal, isso é muito importante para o crescimento do canal, para o crescimento do meu trabalho, né, para que outras pessoas também consigam aprender química de maneira gratuita, de maneira eficaz, tá bom? Então, pessoal, na sequência eu deixo mais 2 aulas para vocês continuarem ampliando o conhecimento de química em vocês. Por isso eu peço para que vocês fiquem mais um tiquinho então, tá bom? Não esqueçam de deixar aquele joinha nesse vídeo aqui para continuarmos expandindo o nosso conhecimento em química, tá bom? Vejo vocês no nosso próximo encontro. Pessoal, ó, beijo para vocês e até lá. Tchau!